casa pode cair e feio, porque quanto mais alto você tá, maior a queda. E o Bolsonaro, ele se coloca acima de tudo, de todos, inclusive acima da lei. Então ele tá muito alto e a queda dele vai ser um tombo feio. Tudo indica que a Veja conseguiu o exame do Bolsonaro. Aquele exame que o Bolsonaro falou que deu negativo, mas se recusou a mostrar. E a Veja tá vendo se publica ou não. Se for verdade e o exame do Bolsonaro realmente deu positivo em vez de negativo, o Bolsonaro cometeu uma série de crimes, mas é uma série de crimes. E aí não são só crimes de responsabilidade. Tem crime que está no Código Penal, é crime que dá prisão. Então, inclusive o Sérgio Moro e o Mandetta, eles assinaram um documento dizendo que dá prisão, sim, esses crimes que o Bolsonaro pode ter cometido. Vamos já falar disso e ligar os pontos de porquê, indícios que mostram que o teste dele pode sim ter dado positivo. Mas antes, se você quer ver a casa cair, você quer ver o tombo, se inscreve no canal, curte o vídeo, deixa nos comentários se você acha que o exame dele deu positivo ou negativo. E se inscrever no canal é de graça. A maioria das pessoas que assistem ao vídeo não são inscritas no canal e ajuda muito para o YouTube mostrar a verdade para mais pessoas. Então, vem com a gente, se inscreve, é 1 segundo. Clica aqui, tem um botão inscrever, tem o logo do Plantão Brasil e tem um botão inscrever. 1 segundinho, clica. Agora, vamos falar sobre o teste do Bolsonaro, que a Veja pode estar em posse desse teste e está vendo se publica agora ou não, ou na próxima revista. O Bolsonaro disse que deu negativo, mas há uma série de indícios. O primeiro foi logo que ele fez o teste, o Eduardo Bolsonaro falou para um repórter da Fox News e o repórter mostrou para a Globo o print screen, ou seja, a tela do celular dele, de que o Eduardo Bolsonaro realmente falou para ele que o teste do Bolsonaro deu positivo. Por algum motivo, 1 hora depois, o Eduardo Bolsonaro desmentiu, falou que deu negativo. Só que a Fox News já tinha dado a notícia, foi um escândalo aquele dia, toda a mídia mundial começou a dar notícia de que o teste do Bolsonaro deu positivo, que o Trump também poderia estar infectado, porque os dois estavam juntos. E aí o Eduardo Bolsonaro desmentiu, xingou a mídia brasileira de fake news, apesar de que a mídia brasileira foi mais experiente que a mídia americana e não confiou no Eduardo Bolsonaro, e não confiou na Fox News e não deu a notícia. Ele acusou a mídia brasileira de fake news, fez um vídeo olhando na câmera dizendo que não tinha dito nada disso, e é mentira, porque o repórter da Fox News mostrou. Aí ele foi na Fox News à entrevista, foi humilhado pela âncora lá. No dia seguinte, a Fox News, a rede TV americana, a rede TV pró-Trump, a mais trumpista de todas é a Fox News. E eles humilharam o Eduardo Bolsonaro, xingaram ele de mentiroso com todas as letras, ó, ou foi uma mentira ou a gente não sabe o que foi. E a coisa ficou feia para ele, ele pediu desculpas para a Fox News, tudo mais, falou que respeita. Tá, esse é o primeiro indício. Por que ele diria que foi positivo se não? Será que ele não falou a verdade e depois ele mudou de ideia por algum motivo? Ou alguém, o Trump, ou alguém dos Estados Unidos ligou para o Brasil e falou, ó, não pode falar que deu positivo, mente, tá? O segundo é que o Hospital das Forças Armadas divulgou a lista dos infectados, mas ali só faltava 2 nomes. E tudo leva a crer que esses nomes eram Jair e Michele Bolsonaro. Aí tem uma coisa, o Jair Bolsonaro, ele se recusa a mostrar o seu teste. A mídia perguntou várias vezes, ele sempre encerra a entrevista ou ele ataca o repórter. Quando um repórter perguntou, pediu para ele mostrar o teste, ele falou que era uma pergunta antipatriótica, assim, o que tem uma coisa a ver com a outra? O teste do presidente da República ser uma pergunta antipatriótica, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o Bolsonaro falou isso e ele não mostra o teste por nada no mundo, que não custa nada. Se ele fez o teste, mostrava o teste com o nome do doutor que assina, tá, o CRM do doutor, para saber quem é o doutor, quem fez o teste, e porque aí ele tem que ter algum profissional assinando embaixo, né? Mas não tem teste. Até agora, ele só disse que está negativo, é a palavra de um mentiroso compulsivo que já mentiu olhando para a câmera várias vezes contra todos os outros indícios que a gente vai ver aqui mais ainda no vídeo. Outro indício é o fato de que ele viajou e a comitiva dele, 23 pessoas dessa comitiva que foram aos Estados Unidos e voltaram dos Estados Unidos com ele, ou seja, são 23 pessoas no mesmo avião com Jair Bolsonaro, 23 estão contaminados, infectados. Só ele que não. Imagina você está no avião, viagem de volta. Na ida, vamos supor que estavam todos sem contaminação, pegaram lá.
Viagem de volta, tá um avião cheio. Bolsonaro sentado aqui, do lado dele tem um infectado, na frente dele infectado, aqui infectado, atrás infectado, ali infectado. Só ele não está infectado pelo vírus nesse avião. Não tem como, não há motivo nenhum para acreditar nisso. Ele é a única pessoa imune no mundo inteiro. Estranho, né? Aí tem um dos maiores indícios, é esse vídeo, que foi logo que ele voltou. Vou mostrar aqui o vídeo. Isso foi uma reunião ministerial e está aqui o Bolsonaro tossindo igual um condenado. Ele vira para tossir e estão todos de máscara. Olha isso. Isso não é uma pessoa normal. Esse é o principal sintoma da doença. Pois bem, o Bolsonaro, aqui nesse vídeo eu mostro outra coisa. O Bolsonaro, sempre que ele está com os ministros dele, estão todos de máscara. E a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde dizem para que quando há uma pessoa infectada, todos no mesmo local têm de usar a máscara. Olha só isso. E sempre que o Bolsonaro está com os ministros, eles estão de máscara e o Bolsonaro também de máscara, que é a medida de proteção. Ok. Só que quando os ministros dão a entrevista sem o Bolsonaro, e teve uma entrevista ontem para a Globo, eles estão sem máscara. Aí você fala, pô, tinha um infectado naquela reunião. Quem é o infectado? Jair Bolsonaro. Porque os outros infectados dizem que estão de quarentena na casa deles, devem estar isolados em casa. Todos que estão infectados estão assim. Davi Alcolumbre, o general Heleno e tantos outros. Estão todos na quarentena. Aí o Bolsonaro é o único que ele disse que deu negativo, então não tem motivo. Tem motivo, na verdade, ele deveria estar em quarentena porque ele teve contato com 23 pessoas. Mas ele diz que não, porque se o teste dele deu negativo, ele não vai fazer a quarentena, ele vai desrespeitar os 14 dias, que é o tempo de incubação. Ok. Mas por que são todos de máscara? Por que seguem o protocolo sempre que estão com ele? Tem até o vídeo dele colocando a máscara tudo errado, ele apanhando para a máscara, levou um baile da máscara o Bolsonaro. Estranho, não é estranho? Então é outro dos indícios. Aí quando você começa a ligar um ponto atrás do outro, a gente chega no... ele deve estar infectado. E se ele está infectado, aí entram os crimes que Jair Bolsonaro cometeu. O primeiro é o crime contra a saúde pública. E quem diz não sei o Thiago, quem diz é Sérgio Moro e o ministro Mandetta, que quem descumprir a norma da quarentena está cometendo um crime contra a saúde pública, está no Código Penal e dá detenção de 1 mês a 1 ano. Então, o Bolsonaro, se ele estava realmente infectado, ele descumpriu isso. Não só pelo fato dele estar indo trabalhar de máscara, o que não deveria estar fazendo, deveria estar em casa, mas principalmente pelo fato de que ele foi abraçar os seguidores dele. E aí você vê como ele é um psicopata. Ele se importa com os ministros, porque ele usa máscara perto dos ministros, ele fica a 1 metro de distância de cada ministro, nas entrevistas estão todos um bem longe do outro, mas com os apoiadores dele, com o gado, ele não se importa. Afinal, gado não é gente, gado é animal, gado é animal, é massa de manobra para ele. Ele só usa essas pessoas, esses retardados que ainda o apoiam. Aí, pro gado dele, ele vai lá estender a mão, tirar selfie, abraçar, beijar. Lembram disso? Foi no dia 15, não faz muito tempo, faz 9 dias. Então, o Bolsonaro cometeu um crime contra a saúde pública, porque para quantas pessoas ele não passou isso? Para quantas pessoas ele não infectou naquele dia? Pelo menos umas 20 ou 30. E essas 20, 30 pessoas, se mantiver a média de que cada pessoa infecta 3, essas 20 ou 30 pessoas vão gerar 90 casos. Esses 90 casos geram 270 e assim vai. E aí quando vê, por causa de uma pessoa, que é o Bolsonaro, a gente tem mais de 1000 casos em Brasília. Quando morrer alguém em Brasília, põe na conta dele. Põe na conta dele porque ele começou a infecção e sabendo que estava contaminado, porque o teste dele foi dias antes. Ele apareceu ali, não deveria, porque ainda estava no período de incubação. É outro crime e por esse ele está impune até agora. O Alexandre Frota, quando entrou com um processo de impeachment contra o Bolsonaro, e é o que deve ser aceito pelo Rodrigo Maia em algum momento, talvez não hoje, talvez não amanhã, nem na semana que vem, mas em algum momento será aceito, vai ser esse do Alexandre Frota. Ele cita esse dia. Ele fala que o Bolsonaro estava, mesmo se o teste dele tivesse dado negativo, o período de incubação é 14 dias. É um período em que você tem o vírus, o teste dá negativo, mas você está passando para outras pessoas. Então a pessoa tem que ficar em isolamento. E o Bolsonaro não ficou. Mas se o teste dele deu positivo, aí tem um crime
e ele sabia, ele tinha ciência daquilo. Aí é um crime bem pior. Só que o Bolsonaro recorre a esse crime. É um crime recorrente, porque ele continua indo no trabalho, continua aparecendo mesmo de máscara, mas não deveria. Porque o Sérgio Moro e o Mandetta mandaram as pessoas contaminadas ficarem isoladas em casa, não irem ao trabalho. E aí, ele fez isso depois que o ministro Sérgio Moro e que o ministro Mandetta disseram que era crime. Porque até então, era crime, já estava no Código Penal e tudo mais. Mas eles fizeram a coletiva para deixar bem claro, ó, isso é crime. Talvez até seja o Sérgio Moro dando uma apunhalada no Bolsonaro. Mas eu não acho que o Moro tenha acesso ao exame do Bolsonaro. Não acho. Pois bem, o que acontece é, eles especificaram que é crime, que quem fizer isso será detido. Aí o Bolsonaro segue indo ao trabalho. Até hoje ele segue indo ao trabalho. Outro que também está cometendo um crime, cometeu hoje, foi o general Heleno, que foi despachar no Palácio do Planalto. Não passou 2 semanas desde que o teste dele deu positivo. Então ele não está curado e ele deveria estar de quarentena, mas não, foi trabalhar. Então é outro criminoso. A gente vê que o pessoal é gente da pior laia, eles não se importam com o outro. Parece que o projeto deles é matar pessoas mesmo. E aí, o Bolsonaro, vamos voltar ao assunto, o Bolsonaro cometeu outro crime, que é a mentira. Um presidente não pode mentir, mas principalmente ele não pode mentir deliberadamente por vários dias, olhando para a câmera sobre um assunto sério para o mundo inteiro, porque ele não mentiu apenas para a imprensa do Brasil. O filho dele mentiu na Fox News, na entrevista que eu citei agora há pouco. O Bolsonaro mentiu em entrevista a jornalistas, que também vão jornalistas estrangeiros ali falar com ele. Eles perguntam, ele mente para o mundo inteiro. Então, tem aí um crime de mentira recorrente que mostra o quê? Quando você faz um exame psicológico dessa pessoa, você vê que a pessoa tem um miolo a menos, no mínimo, tem um miolo frouxo. Por quê? O cara, ele é um mentiroso compulsivo e ele mente mesmo quando não há necessidade nenhuma de mentir. Ele poderia simplesmente dizer, ó, meu teste deu positivo, eu vou me isolar aqui, fim. E depois ele podia inclusive dizer, ó, ele gosta de minimizar a doença, ele podia falar, ó, não é nada, meu teste deu positivo, eu tô aqui bem e tudo mais, tô tossindo um pouco, mas tô bem. Não, ele mentiu, sem necessidade alguma. E aí você vê que ele é realmente um psicopata. Agora ele quer que o país volte ao normal. Tá uma briga, o Marcelo Crivella no Rio de Janeiro falou que vai reabrir o comércio. O Wilson Witzel, o governador, falou que não vai deixar, que não vai permitir. O Bolsonaro está atiçando, ele está jogando com essa polarização para ver se ele consegue mais controle sobre o gado dele, para ver se ele consegue sair dessa crise mais fortalecido. Só que essa é uma estratégia burra. A estratégia inteligente seria: fecha tudo, convence o gado dele a fechar tudo, a isolar todo mundo, paga, usa dinheiro, o PT deixou mais de R$1 trilhão de reserva, são 350 bilhões, o dólar está R$5. Pega esse 1,5 trilhão quase de reservas, pega menos da metade disso, 1/3 disso já dá para pagar uma renda de R$1.500 para cada brasileiro, para cada trabalhador autônomo, para os que vão passar necessidade, e fala, ó, por 2, 3 meses, isola a população, sai dessa sem uma crise econômica, porque só usou dinheiro das reservas, é dinheiro que é a herança do PT, foi essa, R$1,5 trilhão. Não valia R$1,5 trilhão na época, porque o dólar, quando o PT saiu, era 3 e pouco, hoje está 5, então R$1,5 trilhão. Usa uma parte pequena disso e pronto, o Brasil saía da crise, o Brasil acabava com essa doença, o Brasil sairia com poucos mortos, sairia fortalecido, muito mais forte do que entrou na crise. Entrou um país em crise, com a economia caindo, sairia mais forte porque os outros países não estão se dando bem com isso. Então, até eles se recuperarem, o Brasil seria um dos países mais fortes do mundo. De novo, como fez em 2008, o Lula usou uma crise para alçar o Brasil a ser a 5ª maior economia do mundo, chegar no menor nível de desemprego da história, tirar o Brasil do mapa da fome. Isso foi o que o Lula fez. O Bolsonaro teve a mesma chance, mesmo ele sendo de direita, de extrema direita. Se ele fizesse isso, que desculpa nós teríamos? Ninguém teria desculpa, todo mundo falaria, caramba, o cara fez o Brasil sair da crise, mesmo sendo de extrema direita, não dá para criticar. Tem as críticas a ele, mas ele foi genial. Não, ele mostra que ele é um burro, ele vai fazer o Brasil sair da crise como o pior país do mundo, um dos piores do mundo. O Brasil vai ficar num nível de país africano, se nada for feito. A nossa esperança está nos governadores. Os do Nordeste já disseram que não vão obedecer. O Caiado de Goiás, que está com o Bolsonaro há mais de 20 anos, já falou, rompi
Com esse ser não dá para conversar. O Dória, o Witzel, o governador do Rio Grande do Sul, alguns do Norte já falaram que não vão ceder às loucuras do Bolsonaro. Eles são a nossa esperança. E eles já estão, muitos deles, tomando atitudes. Alguns não tanto quanto deveriam, mas estão. Eles são a esperança de que o Brasil vai passar por isso não tão mal, mas economicamente vai ser péssimo, porque temos um presidente irresponsável cometendo crimes. E aí, comprovados os crimes do Bolsonaro, não tem como ele se segurar. Não tem como. Exatamente porque a economia vai ruir, o Brasil vai ficar numa péssima situação, porque o número de mortes vai ser gigantesco se nada for feito. Mesmo com os governadores fazendo tudo, sem um lockdown completo, ou seja, sem um isolamento completo forçado como há na Europa e houve na China, não tem como. É isso. Você quer que o Bolsonaro caia? Compartilhe o vídeo, curte, se inscreve no canal e vamos para cima deles. O inimigo vai cair e vai ser um tombo muito, mas muito grande. Mas, para ele cair, a gente tem que ajudar a empurrar. Então, se inscreve no canal, vamos para cima deles. Falou!